Já estamos em contato com o secretário municipal de urbanismo, João Ues. Secretário, bom dia, me ouvindo? Bom dia, secretário. Estamos tentando um contato com o secretário municipal do urbanismo. Bom dia, secretário. Consegue me ouvir? Bom dia, Márcio. Opa, te ouvindo bem. Obrigado por nos atender nesta sexta-feira de manhã. Imagina, Márcio, o privilégio é nosso de poder conversar com a comunidade, com vocês, através da Bitcom. Muito bem. Secretário, nós fizemos essa proposta aqui, a equipe da Bitcom TV. Bom, vamos conversar com o secretário João Ues na sexta-feira para falar como é que está a situação no final de semana, como é que vai ser. E aí a gente recebe a notícia, acho que foi essa semana, ontem, acho que foi ontem, né? De que as aglomerações estão acontecendo durante a semana também. Como é que foi essa evolução aí? A equipe, a força-tarefa estava focada ali no final de semana, mas aí percebeu, em determinado momento, migrou para o meio da semana também as festas clandestinas? Tu sabes, Márcio, que a fiscalização desde o ano passado, ela vem fazendo, enfim, rondas não só durante os finais de semana, mas durante a semana também. É de praxe a gente encontrar também aglomerações durante a semana. Né? Dificilmente a gente não encontre durante a semana também aglomerações em loteamentos ou em áreas mais distantes da cidade onde o pessoal acaba indo se aglomerar. Mas essa semana foi um pouquinho mais considerável, né? Na quarta-feira à noite a gente fez uma grande ação juntamente com a Guarda Municipal, que sempre nos apoiou e nos apoia desde o início, a fiscalização de trânsito, e a gente acabou encontrando também aglomerações em loteamento. Né? Os bares voltaram às suas atividades, né? Voltaram às suas atividades de forma um pouco menor daquilo que é o normal, com horário estabelecido. Então, esses locais que foram vistoriados na quarta-feira à noite foram vistoriados ontem à noite. Ontem à noite eu acabei não acompanhando, ainda não recebi o relatório. Aqui tem uma foto, secretário, o senhor está acompanhando aqui essa vistoria. Exato, ontem à noite eu acabei não indo ainda junto, então ainda não recebi o relatório, ainda não abri ele no sistema para depois poder informar a imprensa da prefeitura, para informar os meios de comunicação na cidade, mas tenho certeza absoluta que os bares, aqueles locais que foram autorizados pelo governo do estado a voltar a trabalhar com algumas limitações, estão obedecendo, enfim, aquilo que está previsto no decreto. Mas o nosso grande problema ainda é as festas clandestinas em residências ou até mesmo em bairros onde as pessoas não têm cuidados alguns. As pessoas que estão frequentando esses bares tradicionais da cidade, a gente tem a certeza que os proprietários estão cuidando de todas as formas possíveis para estabelecer o distanciamento e toda a parte de prevenção ao Covid-19, a fim também, né, de não terem que fechar novamente logo ali na frente numa possível terceira fase do vírus, como que se escuta que já se tem no norte do país. Muito bem, secretário, eu vou colocar na conversa também meus colegas Romualdo Corlatti e Ariel Rossi Grifante, também tem questionamentos. Secretário João Ues, bom dia. Bom dia, Corlatti. Secretário, o que precisa mais para conscientizar essas pessoas, que eu diria que são a minoria da sociedade aqui de Caxias do Sul? Eu sei que a maioria tem conscientização, sabe de tudo que está acontecendo. Eu não consigo acreditar que este povo não está sabendo de tantas mil mortes que nós temos diariamente ocorrendo no nosso país, até mortes aqui na nossa cidade. A conscientização me parece que é uma palavra fora do vocabulário dessas pessoas. E aí eu pergunto, além desta falta de conscientização, tem muita reincidência, muita gente que já foi pega em outros locais e que continua fazendo festa clandestina? Olha, Corlatti, uma coisa tu colocaste muito bem, é a minoria ainda que não respeita, como foi durante toda a pandemia. Só que essa minoria acaba refletindo em toda a sociedade. Com o fechamento do comércio, que não é o culpado pela disseminação do vírus, o fechamento de quadras de esportes, que vem sendo penalizadas desde o ano passado, a gente teve segmentos que ainda não voltaram às suas atividades, a questão dos eventos, dos músicos, dos vanzeiros,
das próprias escolas infantis agora, que está fechada em função de uma liminar que foi obtida por uma categoria do Estado, né? O governador está tentando reverter, mas não está conseguindo. Tomara que o STF, entre hoje, o mais tardar amanhã, julgue e que volte às atividades infantis, mas essa minoria que não entende acaba prejudicando um todo. A gente tem campanhas educativas, a gente já colocou toda a situação. Eu acho que não precisa mais explicar o que é o Covid-19, a gente vê diariamente pessoas conhecidas na comunidade, familiares de diversas pessoas vindo a óbito em função do Covid-19. Então, essa minoria acaba prejudicando. São, na grande maioria, corlate, pessoas jovens, né, na faixa etária no máximo 30 anos, enquanto você encontra pessoas mais veteranas. Mas a grande maioria é a questão até os 30 anos, menores bastante a gente encontra, que acaba, muitas vezes, contraindo o vírus, mas não, acaba sendo assintomático e não demonstrando que está com o vírus, mas acaba levando para suas casas, para o seu trabalho, acaba os seus pais, seus avós, seus tios, acabam tendo sintomas e muitas vezes precisam sim do leito de UTI, que muitas vezes a gente já chegou a mais de 70 pessoas na fila de leito no Sistema Único de Saúde. E a reincidência, Corlate, eu até brinco, eu até comento com algumas pessoas alguns jovens que a gente encontra na noite, né? Especificamente tem 4 ou 5 jovens que nos últimos 100 dias eu tenho visto eles mais que a minha família. Dificilmente você não faça uma ação durante o final de semana ou durante a semana e você encontra esses 4 ou 5 jovens que eu menciono. Entre eles nós temos um menor, a gente já encaminhou ele para a delegacia dezenas de vezes, né? A gente já chamou os pais também dezenas de vezes e os próprios pais dizem o seguinte, que eles não sabem mais o que fazer com o filho. Então isso também vai muito da conscientização de cada um, vai da conversa de dentro de casa, né, para que se evite o máximo possível um fechamento em massa numa terceira fase de Covid-19, como que a gente já escuta no norte do país, e, acima de tudo, o fechamento da economia. A gente tem que cuidar da saúde da cidade, das pessoas, mas também a gente não pode deixar a cidade morrer economicamente. Muito bem. Secretário Ariel, tem questionamento? Bom dia, secretário. Bom dia, Ariel. Exatamente com relação a esse último aspecto que o senhor coloca, que é a reincidência. Muitas pessoas acabam questionando, o público em geral, pessoas que a gente tem conversado, de por que não está sendo feita uma ação mais efetiva com relação a punição, né? Eu sei que talvez o senhor não seja a pessoa mais indicada para ser cobrada sobre isso, porque talvez a gente tentou o comando da Brigada Militar, mas no caso da Guarda Municipal, né, reiterando, a Guarda não tem poder de polícia e ela pode autuar o consumo de bebida em via pública e não uso de máscara em via pública. Mas a Brigada Militar, ela pode efetuar prisões. Por que está se priorizando dispersar essas festas, essas aglomerações? Tem locais que já são super conhecidos, como o senhor falou, com relação às pessoas. Em Vila Seca, nas chácaras, ali acontece seguido festas, né? Estão ali nos releases que a prefeitura distribui para a imprensa, sempre esses mesmos locais, né, na cidade. Em resumo, sendo um crime contra a saúde pública previsto no Código Penal, artigo 268, por que não são presas as pessoas? E por que se prioriza a dispersão e que leva a sensação de impunidade que no final de semana seguinte ou mesmo durante a semana voltam a cometer o mesmo delito? Na verdade, Ariel, diversas pessoas já foram presas, tá? Eu mesmo conduzi diversas à delegacia, representei contra elas, né? Quando a gente consegue verificar o organizador do evento, né? Quando é numa casa noturna, num bar, ou até mesmo numa propriedade particular, a propriedade particular, quem tem autonomia é a Brigada Militar, e a Brigada Militar tem nos acompanhado de forma constante, né? O Major Márcio Leandro, que é o comandante, é um parceiro de primeira linha conosco, né? O próprio comando, o Coronel Ribas também, mas quem a gente tem mais contato e acaba fazendo mais essa parte operacional junto conosco é o Major Márcio Leandro, e tem sido um apoiador. Nas residências, quem faz o procedimento é a Brigada Militar. A gente faz quando é estabelecimento comercial ou é quando é em via pública.
A guarda não é a guarda que multa, quem multa é a fiscalização, né? Então a gente tem feito autuações, né, em termos do não uso de máscara, do consumo de bebida e até mesmo em função das aglomerações. Quando a gente identifica o organizador do evento, a gente conduz até a DP. Mas tu há de convir comigo, Ariel, quando a gente se depara com um loteamento com em torno de 100, 150 pessoas, 50, em via pública, dificilmente você consegue identificar o organizador. Diferentemente de uma residência ou também de uma chácara, ou de um espaço particular, onde que sim, se tem um proprietário, se tem uma pessoa que responde pelaquela propriedade. Quando a gente se depara com isso, a Brigada Militar sempre encaminha a delegacia, a própria Polícia Civil tem nos acompanhado de forma constante junto nas ações, acaba encaminhando a DP. Fica muito difícil a gente encaminhar um organizador de uma festa clandestina ao ar livre junto a um loteamento novo do município, né, onde que a gente encontra, vamos trabalhar atrás do Shopping Guatemi naquele loteamento, né, se vocês mesmos irem todas as noites e finais de semana se agrava em torno de meia-noite e 1h da manhã, dificilmente você não encontre lá 5, 10, 15, 20 carros no mínimo, né, fazendo aglomeração, consumo de bebidas. Como é que eles se organizam? Provavelmente através de grupos de WhatsApp, né, através da própria Facebook, internet, pelos meios, enfim, de comunicação. Então fica muito difícil, Ariel, se encontrar o organizador. Quando a gente identifica o organizador, este é conduzido à DP, este responde a processo criminal depois através do 268 do Código Penal, crime contra a saúde pública, lembrando que é uma pena com menos de 2 anos, né, de detenção, então pode ser revertido em serviço social ou até mesmo em doação de cestas básicas, como que o judiciário assim entender melhor. Já tivemos reincidência de diversas pessoas que foram já presas 2 ou 3 vezes. Eu já tive a oportunidade, né, não é uma oportunidade boa, até porque não gostaria de estar fazendo isso, até porque gostaria que as pessoas estivessem se prevenindo, de 2 cidadãos específicos da cidade, já conduzir 3 vezes a delegacia de polícia, as 3 vezes contra o crime contra a saúde pública através do 268 do Código Penal. Secretário, eu vou... Secretário, perdão, Márcio. A gente esbarra daí no Código Penal, então, ele permite, por exemplo, responder o processo em liberdade, mesmo em reincidência. Olha, Ariel, o trabalho da fiscalização, quando não tem a Polícia Civil, de repente ela está atendendo outro chamado, ou até mesmo outra condução a DP ou a própria Brigada Militar e a Guarda, né, o que a gente faz? A gente leva até a delegacia a pessoa, a gente apresenta, né, relata o ocorrido, representa através do 268 e depois cabe ao delegado plantonista e ao judiciário fazer os encaminhamentos. Bom, vai fazer a liberação sem fiança, vai fazer a liberação sem escutar, vai escutar em momento posterior, né, ou vai somente escutar em juízo, né? Isso é uma prerrogativa da Polícia Civil, onde que a gente não tem interferência. A gente faz a condução à delegacia de polícia e depois cabe ao delegado plantonista do dia ou da noite, bem como o próprio judiciário, e fazer os encaminhamentos a pertinentes processuais e investigatórios. Muito bem. Secretário, estava avaliando algumas imagens que são enviadas dessas fiscalizações, dessas dispersões. Aqui eu tenho uma análise para fazer. A gente tem imagens aqui da... Opa, essa é da pessoal no muro, né? Os jovens. Isso deve ser num loteamento, num bairro. Não tenho certeza. Isso é num bairro, é na Avenida Rio Branco, lá em Ana Rec, uma festa em uma residência com diversos jovens no último sábado. Certo. Aqui, como foi citado, também deve ser uma chácara. O que é esse local aqui? Esse local é a Praça das Castanheiras, próximo ao Santa Catarina. Tá, também tem aglomeração. Me chamou a atenção esta daqui. Isto aqui é um bingo? Na verdade, isso é um bar da cidade. Vocês podem ver que a gente tem um acompanhamento da Polícia Civil. Exato, onde que tinha chamadas máquinas caça-níquel. O proprietário, quando isso ocorre, né, e se tem aglomeração, ele não está respeitando o decreto, ele é conduzido e é representado através do 268, que é a penalidade em função do crime contra a saúde pública, e também uma contravenção penal
em razão do uso de máquinas caça-níquel, que é jogo de azar que não é permitido pela legislação brasileira. Isso me chamou a atenção. Vocês vão para fazer a dispersão em função da questão do combate à pandemia, mas a Força-Tarefa acaba pegando várias outras infrações, vários outros crimes também. Exatamente, falta de alvará de localização, os bombeiros também, às vezes, enquanto nos acompanham e acabam não encontrando a questão do APPCI, a questão da prevenção, né? Corlatti tem um questionamento aqui, João. Secretário João, tem uma internauta que faz um questionamento e eu já faço o meu também. Eu sei que vocês têm o serviço de inteligência, né, que monitoram via essas combinações, enfim, o pessoal marcando festas, né, via WhatsApp, e o secretário mesmo disse, né, que muitas vezes saem de Caxias do Sul e vão para cidades vizinhas, Flores da Cunha, Farroupilha. Eu gostaria de saber como é que está essa questão, e já aproveitando o questionamento da Ana Maria Laim, ela pergunta o que acontece quando as reuniões são de mais de 7 pessoas em uma casa particular. É o questionamento dela. Na verdade, Corlatti, as festas, o que o pessoal está fazendo? Eles estão indo para os municípios vizinhos, né? Essas aglomerações de loteamento, essas estilo raves que estavam ocorrendo, a gente ainda encontra na cidade, né? Mas a grande maioria dessas pessoas estão se organizando e estão indo para loteamentos, para cidades próximas. Então, a gente tem relatos, e às vezes, enquanto chega a denúncia para nós e a gente não consegue atender, a gente informa que a nossa jurisdição é somente Caxias do Sul, né? Eles estão indo para Farroupilha, eles estão indo para São Marcos, eles estão indo para São Francisco de Paula, né? Tem uma grande festa que vem ocorrendo sempre próximo ao Apanhador, na divisa com o município, então no outro lado da divisa, então é de responsabilidade de São Francisco de Paula. A gente está tendo vários relatos de festas que vêm ocorrendo também na divisa entre Antônio Prado e Flores da Cunha, junto à ponte do Rio das Antas, de pessoas que organizavam esse tipo de festa em Caxias, que estão organizando nesses locais. Muito bem. Secretário, não sei se o Ariel tem mais um questionamento, mas antes só me confirma qual é o número para denúncias de aglomerações. Tem um WhatsApp? Olha, durante a semana pode ser feito através do 156, que é o Alô Caxias da Prefeitura, né? E durante a noite e os finais de semana, ele pode ser feito através do WhatsApp da Secretaria Municipal de Urbanismo de Denúncias, que é o telefone funcional do secretário, que é o 984-18-7594. Então, pode só repetir para nós, é o 984-18-7594. Lembrando que a fiscalização, e a gente sempre orienta as pessoas, e a gente sempre gosta de deixar muito bem claro que quando as denúncias são em residências, né, com um grande vulto de pessoas, com mais de 10, 15, 20 pessoas, as denúncias seriam interessantes serem encaminhadas para a Brigada Militar, que é quem tem a competência de, se caso necessário, ter que adentrar essas residências a fim de fazer os procedimentos. A fiscalização até vai até o local, mas não tem autonomia de adentrar aos locais, então a gente faz uma conversa com o proprietário do local organizador na porta, né? E, se caso necessário, a gente chama a Brigada Militar, mas normalmente a Brigada está conosco e acaba também fazendo esse atendimento, então a gente sempre orienta a população ao cidadão caxiense. Quando são denúncias de aglomeração em residências, encaminha a Brigada. O que também acontece bastante, Márcio, é a situação seguinte: muitas vezes o vizinho tem rixa com o outro vizinho, ou tem alguma outra situação, e o vizinho liga o rádio um pouco mais alto, e aí eles acabam fazendo a denúncia à fiscalização. Então, a gente sempre avalia essa questão dos locais, né? Não é porque a família está lá reunida em 4 ou 5 pessoas do seu convívio, da própria residência, ou vem um filho visitar, que a gente vai lá e acaba com esse tipo de aglomeração. Então, ainda se vê muitas denúncias curadas, como também se vê bastante denúncias assim que a gente vê que não tem por que ir até o local, porque não é uma aglomeração de grande vulto, é uma questão familiar, né, onde que tem lá o pai, a mãe, 2 filhos ainda que residem junto, e vem o filho de fora para fazer uma visita ao pai e à mãe, e os vizinhos acabam denunciando, né? Então, tem questões e questões, como que pode ser uma grande aglomeração com 20 ou 30 pessoas, de repente uma aglomeração de 7 ou 8 pessoas, numa residência, também não é considerado uma
enfim, uma festa clandestina. Então tem muito essa situação. O canal de denúncia da fiscalização não pode ser um canal também de denúncias, né, de intrigas entre vizinhos, em função de um rádio um pouco mais elevado. A fiscalização não fiscaliza isso. Muito bem, Só Ariel. confirmando, secretário, antes da última pergunta, então nós temos o 156 do Alô Caxias, o 153 da Guarda Municipal também está disponível? Também está disponível, é 24 horas, também nos auxilia durante as noites, né, naquelas denúncias encaminhadas. Secretário, o senhor já tem experiência aí na atividade pública e no trato com os meios de comunicação, então o senhor sabe que muitas vezes questões que a gente coloca são trazidas por pessoas com quem a gente conversa, pelo nosso público. Eu ia lhe perguntar antes com relação a por que não fazer, ao invés de priorizar os organizadores, por que não fazer uma prisão em massa, para pelo menos passar uma mensagem, dar o recado para as pessoas de que não é possível, né? Um conhecido meu me disse por que eles não encostam o ônibus da brigada e colocam 40 dentro e levam para a delegacia. Na próxima festa, desses 40, uns 10 já não vão, né? Aí o senhor meio que já adiantou a resposta também, que aí nós esbarramos num problema histórico do nosso país, que é o nosso Código Penal. Ele é da década de 40, foi reformado no começo dos anos 80, e ele preserva muito o infrator, e aí nós temos o chamado país da impunidade, que muito se deve também ao Código Penal, além dos códigos de punição nos poderes, né? Por exemplo, o poder, como são os procedimentos dentro do poder legislativo, por exemplo, né? Que se acobertam diversas coisas. Nesse sentido, secretário, vem aí mais um final de semana, vocês devem estar também cansados, esgotados, as equipes trabalhando, né? E acaba tendo esse retrabalho de deter as mesmas pessoas, conter as mesmas festas nos mesmos lugares. O senhor pensa em talvez um redirecionamento, uma ação mais contundente, como, por exemplo, essa sugestão da pessoa que conversou comigo, de efetuar, ao invés de priorizar o organizador, efetuar uma prisão em massa, pelo menos o sujeito está lá autuado na polícia e vai poder pensar 2 vezes antes de ir para uma outra festa, mesmo que com o Código Penal seja possível ir se esquivando dos procedimentos judiciais. Mas os senhores pensam em um redirecionamento, uma contundência maior nessas ações de fiscalização, uma vez que nós estamos com variantes do coronavírus confirmadas na cidade, o que eleva o grau de risco para toda a comunidade? Olha, nesse momento, Ariel, a gente vem fazendo as fiscalizações, e essas pessoas que a gente encontra fazendo aglomeração, elas muitas vezes são multadas até 3 vezes, uma em razão do consumo de bebida, uma por não estarem com máscaras, né, e a questão da aglomeração também. Então, encontrado esse tipo de aglomeração em espaços abertos, né, ou em espaços, estabelecimentos comerciais, as pessoas são todas notificadas e todas são multadas no valor de R$750, que é o valor, né, da multa em termos de aglomeração. Os procedimentos que são encaminhados junto à delegacia de polícia, normalmente sim é o organizador, até porque fica inviável a condução de mais de 50 a 60 pessoas. A gente já encontrou festas com mais de 500 pessoas. Não temos como fazer a condução de todas até a delegacia de polícia. Então a gente acaba sempre tendo que encontrar o organizador, a gente trabalha para fazer isso, a gente muitas vezes acaba conversando com as pessoas que estão lá para tentar identificar o organizador. Dificilmente a gente encontra organizadores quando são festas clandestinas em loteamentos novos ou em espaços públicos, né? Mas quando a gente verifica, a gente encaminha o organizador. E lembrando que as pessoas que estão lá, elas não vão para casa com uma mão para trás e uma na frente, não. Elas vão para suas residências, no mínimo com uma multa, ou seja, de aglomeração, ou de aglomeração é certo que ela vai para casa. E aí, claro, se ela estiver fazendo o consumo de bebida alcoólica e a não utilização da máscara, ela vai para casa com mais 2 multas, no valor de R$750 cada uma, né? A gente ainda encontra algumas pessoas, como que eu mencionei no começo da entrevista, tem 4 ou 5 pessoas que a gente vem encontrando diretamente nesses locais, e essas pessoas já foram conduzidas à delegacia 1 ou 2 vezes, no mínimo, pela própria fiscalização do urbanismo, a Guarda Municipal, Brigada Militar ou até mesmo a Polícia Civil, que nos acompanha constantemente. Muito bem. Ariel, tem mais um questionamento?
Não, é isso. Na verdade, também a gente reconhecer, né, o trabalho da Secretaria e da fiscalização, que o senhor colocou, com relação ao efetivo, secretário. Vocês estão Vocês agregaram 3 secretarias, né, sob a coordenação do urbanismo. Temos a Brigada Militar, a Guarda Municipal. O efetivo, ele até com relação às denúncias que o senhor falou antes, para elas serem as denúncias mais apropriadas, o efetivo está adequado, está defasado, vocês também têm que dar folga, possivelmente há pessoas da própria fiscalização que daqui a pouco contraíram o coronavírus e têm que ser retirados do trabalho. Como é que está a questão do pessoal para fazer esse enfrentamento? A gente no último mês a gente fez uma nova montagem em termos de equipe da fiscalização. A gente tem um número restrito de fiscais junto à Secretaria Municipal do Urbanismo, não chega a 15. São fiscais que estão desde o começo da pandemia, sem tirar nem um dia de férias, sem férias, trabalhando não somente no Covid-19. Cabe lembrar que esses fiscais não fazem só a fiscalização do Covid, antes fosse, eles têm mais de 20 atribuições junto à Secretaria Municipal do Urbanismo de fiscalizações, desde a liberação de alvorados de construção, fiscalizações em terrenos, a liberação de habites de casa, aquilo que envolve a fiscalização, eles estão inseridos e estão trabalhando normalmente durante seus dias. A gente está com uma sobrecarga muito grande em cima desses fiscais, que são altamente aguerridos, estão há mais de um ano sem tirar um final de semana de folga em função das demandas que acontecem. Então, nos últimos 30 dias, a gente fez um redirecionamento, a gente dividiu a cidade em três grupos, né? Um grupo é atendido pela Secretaria, uma ala da cidade é atendida pela Secretaria Municipal do Urbanismo, o outro pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o outro pela Secretaria Municipal de Saúde, através das suas fiscalizações, a fim de dar respostas mais ágeis, mais rápidas àquelas pessoas que fazem as suas denúncias, fazem as suas colocações e automaticamente se ter uma fiscalização mais efetiva, né? Então, a gente passa em torno de 40 fiscais em razão disso na cidade. Claro, né? É fundamental e temos que deixar muito bem claro que a Brigada Militar é extremamente nossa parceira através do Major Márcio Leandro, a própria Guarda Municipal, parceira de primeira linha, 24 horas por dia, né? Uma parceria enorme com o diretor Kuhlmann, que é da Guarda. O ano passado era o Jefferson e se continuou, liderado pelo secretário delegado Paulo. A própria Polícia Civil está nos auxiliando nos últimos 90, 100 dias também nesse trabalho, e a própria fiscalização de trânsito para fazer também a questões de trânsito que envolve esse tipo de aglomeração nessas áreas abertas do município. Então, a gente tem uma força-tarefa muito grande, né? Se precisar ampliar, a gente pode trabalhar nisso, mas nesse momento, com esses 3 grupos, né, que foram divididos, e é um processo liderado pelo Rodrigo Lazarotto, que é o nosso diretor de fiscalização, a gente tem visto que a gente consegue dar respostas mais rápidas e fiscalizações mais precisas àquelas denúncias que são encaminhadas através do WhatsApp da Secretaria, através das denúncias. Muito obrigado pela sua participação, secretário João Ues, e um excelente final de semana e excelente trabalho aí também, que consiga desenvolver de uma forma adequada aí as fiscalizações durante esse final de semana. Obrigado, Márcio, Ariel e Corlatti, e com certeza um final de semana novamente sem descanso para as equipes envolvidas e principalmente, né, para a fiscalização, né, outro final de semana trabalhoso. Eu comento sempre com os colegas aqui, quando chega sexta-feira, final da tarde, o que eu mais folgo é que venha bastante chuva. Que aí as pessoas ficam nas suas residências, né? Tem previsão, segundo o Corlatti. Mas ultimamente São Pedro não tem me contemplado e não tem contemplado a cidade, né? O Corlatti está dizendo aqui, secretário, Corlatti, confirma. Olha, tem previsão de chuva. Eu acho que o homem essa vez vai ouvir vocês. A previsão é de chuva para hoje e para amanhã, inclusive. Não. Isso sempre auxilia que Corlatti inibe as pessoas de saírem das suas residências a fim de fazer aglomeração nesses loteamentos. Isso aí. Chuva forte. Obrigado, secretário. Até uma próxima. Semana para os senhores. Bom programa. Obrigado pela oportunidade.